Olá, senhores. Vamos lá com uma questãozinha de estática para nós. Olha só. Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula conforme figura. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro. O que é um dinamômetro? Ele mede a força tensora, a força de tração no seu fio. E verificou que, com o sistema em equilíbrio, ele marcava 10 newtons. Ou seja, ele acabou de garantir para vocês que a tração neste fio, onde o dinamômetro está ligado, senhores, eu vou chamar essa tração de T1, tá? Vou colocar aqui, ó, T1. Ele acabou de garantir que a tração nesse fio, que é a tração T1, onde está ligado o dinamômetro, vale 10 newtons. Acabou. O peso em newtons da esfera pendurada é D. Então vamos lá. Vamos resolver essa questão de duas maneiras diferentes? Olha só. Eu tenho a tração T1, eu tenho aqui uma tração T2. Peão, não posso falar que as duas trações são iguais? Não, eu posso, pelo contrário, falar que elas não são iguais, de mesmo valor, né? Porque não existe simetria, né? Um ângulo é 30, o outro é 60. Perdão, deixa eu só trocar aqui. Então, aqui eu tenho a tração T2, vou colocar na cor verde. E o peso, né? Que está puxando essa bolinha, esse fio, né? Através do peso da bolinha aqui, ó, para baixo, vertical, para baixo. Beleza? Então vamos lá. Eu vou redesenhar esse ponto aqui, ó, esse ponto que está sofrendo a ação das três forças, eu vou redesenhar ele aqui, ó. Olha que bacana. De maneira que a gente tenha aí como referência o eixo Y e o eixo X para nós, ok? E de preferência, ó, todo mundo pontilhadinho aí, para não confundir com os nossos vetores. Esse ponto está sendo puxado pela tração T1, inclinado para a esquerda aqui, ó. E nós sabemos que esse T1 vale 10 newtons, certo? Ele também está sendo puxado para a direita, inclinado aqui, pelo T2. E esse T2 também está inclinado de um ângulo que a gente marca. Além de estar sendo puxado, senhores, pelo peso, né? Que é vertical e para baixo. E o exercício pede para a gente determinar o peso desse bloquinho. Então, olha o que a gente vai fazer. Regra do Z do Zorro, lembra lá na matemática? Vocês aprenderam já a regra do Z do Zorro, né? Retas paralelas cortadas pela mesma transversal. Olha aqui, ó, o Z. Isso significa que eu tenho ângulos alternos internos. Se o ângulo de cima vale 30, é porque o ângulo aqui de baixo também vale 30, né? Então vamos colocar lá, ó. Este ângulo entre a tração T1 e a linha horizontal, nós podemos garantir que vale 30 graus. Outra regra do Z do Zorro. Outra, olha cá. Aqui, ó, retas paralelas cortadas pela mesma transversal. Ó, o Z do Zorro de novo. Ângulos alternos internos, né? Se aqui em cima é 60, aqui embaixo, tração T2 em relação horizontal, também vale 60. Então, a gente acabou de descobrir que este ângulo aqui, ó, ele vale 60 graus. Bom, nós vamos brincar de decompor as forças agora, para que a gente tenha apenas componentes na horizontal ou forças na vertical. Bora lá? Vamos decompor primeiro o T1? Então, decompondo o T1, nós vamos projetar aqui uma componente dele na horizontal e uma componente dele na vertical. Eu gosto de fazer essa linha pontilhada ou tracejada para a gente não se confundir com nenhum vetor. E aqui a gente passa a ter uma componente T1 na direção Y e uma componente T1 na direção X. Então, vou indicar aqui, ó, T1 na direção Y, T1 na direção X. Vamos marcar quem são elas? A gente já consegue determinar, né? Olha lá que bacana. O T1x é o vetor que eu estou decompondo, T1 vezes. Para ir do T1 para o T1x, perceba que vem com o ângulo de 30 graus entre eles, né? Então, aqui é com 30 graus. Agora, eu vou pegar o T1y. O T1y vai ser o vetor que eu decompondo T1 vezes. Perceba que do T1 para o T1y, ó, foi sem aquele ângulo de 30 graus. Então, vou colocar aqui, ó, sem 30 graus. Fechou? Lembre-se que ao trabalhar com as componentes, você esquece a tua resultante, tá? A gente não trabalha mais com ela. Estamos trabalhando com as componentes dela. Vamos decompor o T2 agora? Eu vou projetar aqui uma componente em X e também vou projetar uma componente em Y, certo? Obviamente que a componente em X
que é horizontal nesse caso para a direita, vai receber o nome de T2x. E a componente vertical, opa, peraí. A componente vertical, tivemos um probleminha técnico aí, mas a componente vertical vai ser chamada de T2y. Então aqui, ó, eu tenho a T2y e aqui eu tenho a T2x. E nós temos condições de encontrá-las também. Vamos ver, ó. T2x é o vetor que eu estou decompondo T2. Perceba que o T2x veio com 60 graus, né? Então, com 60 graus. Já o T2y é o vetor T2 que eu estou decompondo. E aqui foi 160 graus, então fica 160 graus. Lembrando que ao trabalhar com as componentes, você esquece a resultante. Você não tem mais ele lá, o T2. Você vai ter o T2y e o T2x para trabalhar. Acabou. Do equilíbrio, nós sabemos que quem puxa para a direita tem a mesma intensidade de quem puxa para a esquerda. E quem puxa para cima tem que ter a mesma intensidade de quem puxa para baixo. Eu vou trabalhar primeiro em x. Então, olha só. Em x, ou se quiser colocar na horizontal, temos que o T1x, que é quem puxa para a esquerda, tem a mesma intensidade de quem puxa para a direita, que nesse caso é o T2x. T1x nós achamos aqui na primeira linha, ó, é o T1 cosseno de 30 graus. Enquanto isso, o T2x, nós achamos aqui na terceira linha, é o T2 cosseno de 60 graus. Então, vamos colocar aqui, ó. Vai ficar T1 cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso é igual ao T2, que é igual ao cosseno de 60, que vale meio. O 2 dividindo de um lado e o 2 dividindo do outro, ó, dá para cancelar. E aí, dessa relação toda, a gente chega numa conclusão. Que o T2 vezes 1 é exatamente de mesmo valor, tá? Direção, o sentido é diferente, mas de mesmo valor, que o T1 vezes raiz de 3. Vamos, por enquanto, guardar esta relação, que daqui a pouco a gente vai acabar usando ela, né? E aonde nós vamos usar? Você quer ver? Já trabalhei em x, então agora nós vamos trabalhar em y. Então, olha lá, em y temos todo mundo que puxa para cima tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para baixo. Então, olha só, o peso desse corpo que puxa para baixo tem que ter a mesma intensidade de todo mundo que puxa para cima, que é o T1y, que não está sozinho. Ele tem a ajuda do T2y aqui para nós, certo? Então, vai ficar o peso, que é o que nós queremos descobrir, é igual a T1y. T1y está aqui na segunda linha, ó. É o T1 seno de 30 graus mais o T2y. Quem que é o T2y? É o que está na quarta e última linha. É o T2 vezes seno de 60 graus. Agora, olha que bonitinho. O peso eu vou deixar aqui, porque é o que nós queremos encontrar. Tudo isso é igual o T1 vezes seno 30. Então, vamos lá. Vai ficar T1 vezes o seno de 30, que nós sabemos que vale meio, mais o T2. Olha que mágico. O T2, senhores, nós sabemos que o T2 vale isso daqui, ó. Acabamos de achar essa relação, né? O T2, ele equivale ao T1 raiz de 3. Então, ó, só o T2 tá valendo isso daqui. Vezes o seno de 60. Quanto que vale o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, agora a gente vai fazer uma continha, ó. Vai ficar o peso é igual. O T1 vezes 1 sobre 2 vai dar meio de T1, certo ou não? 1 sobre 2 é meio. Mais o T1 de novo vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Dividido por 2, isso dá 1,5 do T1. Portanto, o peso equivale a meio T1 mais 1,5 T1. Isso daqui dá um total de 2 vezes o T1.
Só que nós sabemos quanto vale o T1. Ele deu, né? Tá ligado o dinamômetro. Esse T1 vale 10 newtons. Portanto, senhores, a gente deduz aqui que o peso é 2 vezes 10. Vale 20 newtons, o que garante para nós aí como correta a nossa alternativa D de dado. Fechou, senhores? Bom, este é um jeito de se trabalhar. Olha, peão. E qual é o outro jeito que nós vamos ter para trabalhar? O outro é esse daqui. Olha que bacaninha. Ele está fazendo esse espaço aqui para vocês. Olha só que bacana. Nós temos 3 forças agindo aqui, certo ou não? 3 forças. A T1, a T2 e o peso, certo? T1, T2 e peso. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou colocar aqui que T2, cadê? Vou pegar aqui agora. T2 é verdinho, né? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, que o T2, opa, tá muito grosso. Ele é inclinado para a direita. Esta é a nossa T2. Cabeça na bundinha, usando a regra da poligonal, ó. T1. T1 é inclinado, tendendo para a esquerda. E cabeça na bundinha, o terceiro vetor, que é o peso, que é vertical e para baixo. E, obviamente, que nós sabemos que essa poligonal tem que se fechar sozinha, pois, desse jeito, a resultante vale 0. E é o que acontece, né? Nós estamos com um sistema em equilíbrio, portanto, a resultante vale 0. Então, meninos, olha só que bacana. Todo mundo concorda que o ângulo da T2 em relação horizontal, ó, este ângulozinho aqui, vocês concordam que vale 60 graus? Nós vimos isso aqui, ó. Certo ou não? Se esse ângulo vale 60, a gente pode afirmar com certeza que o complementar dele, já que o peso está na vertical, ó, que o complementar dele vale 30 graus. Certo? Olha que bacana. Olhando aqui nessa figura, ó, olha para esse triângulo que o tio vai desenhar. Você tem um triângulozinho aqui, não tem? E se um ângulo vale 30 e o outro vale 60, com certeza o último ângulo aqui vale 90 graus. Então nós sabemos que o ângulo entre o vetor T1 e o vetor T2 vale 90. E, portanto, se aqui vale 30 ali vale 90, significa que o ângulo de cima ele vale 60 graus para nós. Beleza? Pronto. E, peão, eu posso fazer aí, então, já que eu conheço o T1, que é um dos catetos, e eu quero a hipotenusa, que é o peso, eu posso fazer o seno de 30, o cateto oposto, sobre a hipotenusa. E acabou, não é? Exatamente. Olha que bacana. Com esse triângulozinho, olha o que você pode fazer, ó. Falar que o seno de 30 graus é igual ao T1, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o que você quer. O seno de 30 vale meio. O T1, a gente sabe que vale 10. E o peso é o que nós queremos. Multiplicou em cruz, você descobre que o peso, que é o que o exercício pergunta, vale 20 newtons e acabou o exercício. Olha que maravilha saber um pouquinho das regras de vetores, um pouquinho de geometria, um pouco de trigonometria. Vamos além? Lembra que existe um triângulo 30, 60 e 90? Oposto ao 30 graus é o x, oposto ao 60 é o x raiz de 3 e oposto ao 90, que é a hipotenusa, é o 2x. Você acabou de descobrir, então, que o teu x vale 10, portanto, o peso, que é 2x, vale 20. O T2, ó, seria 10 raiz de 3. A gente nem calculou o valor do T2 aqui, mas o T2 seria 10 raiz de 3. Aqui, ó, substitui o T1 valendo 10, fica 10 raiz de 3. Fechou, meninos? São as técnicas que agilizam. Primeiro, você ganha tempo. Segundo, você não tem chance de errar em conta. A chance é bem menor de tanta conta que a gente fez aí. Você pode cometer algum erro, né? Então, a possibilidade de acerto é maior com muito menos tempo de resolução. Vale a pena treinar desse jeito. Grande abraço a todos.